Fala, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e nós estamos aqui para estudarmos um texto do pastor Diego Ricker chamado Vendo as Multidões. Esse texto foi escrito para um manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece para a gente meditações baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Quando nós lemos o manancial, sozinho ou acompanhados, nós somos inspirados, exortados e edificados. Isso vai promover o nosso crescimento cristão e também vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, vocês sabem. Quem escreveu foi o irmão Diego Ricker. Então, o que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? O texto de hoje é bem poético, eu achei um texto bem bonito. Vamos orar para que o Senhor nos mostre aquilo que a gente precisa pôr em prática, né, irmãos? Não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra. Ó Jesus, em teu nome pedimos que possamos realmente nos movermos em direção do outro, que possamos realmente fazer coisas que agradam o teu coração e que edificam a nós e aos nossos irmãos. Ensina-nos com a mensagem de hoje, é o que te pedimos. Em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto bíblico é Mateus 5, de 1 a 2. É pequenininho, né? E diz assim, ó. Sobre o Sermão do Monte, né? Jesus, vendo as multidões, subiu a um monte e, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo. E aí, vai seguindo, né? E ele vai dar o sermão das bem-aventuranças. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto chama-se Vendo as Multidões. E o versículo escolhido pelo irmão Diego Ricker, aliás, são os dois, né, que ele escolheu, que é ao ver as multidões, Jesus subiu no monte, ele se assentou aos seus discípulos e que se aproximavam dele, então passou a ensiná-los. Aí ele fala assim, quando Jesus faz o Sermão do Monte, ele está falando para quem? O que você acha? Bom, a gente pode dizer que Jesus estava falando com os discípulos dele, né? Era para eles que estavam falando. E a gente também pode dizer que estava falando para aqueles ali que chegaram ali pertinho do monte para ouvi-lo, né? Queriam saber o que o Salvador tinha para dizer. Mas essas palavras que Jesus disse, ela também estava direcionada às multidões. Quando o irmão Mateus escreveu este evangelho, certamente ele tinha em mente o que estava escrito lá em Êxodo, especialmente no Monte Sinai. Por quê? Porque Deus esteve no Monte Sinai e o povo esteve ao pé do Monte Sinai. Então é por isso, certamente, que o irmão Mateus fala a palavra monte, em vez de falar uma planície ou uma outra referência qualquer, que o irmão Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, fala planície. A palavra que ele usa pode ser traduzida por planície, mas a do irmão Mateus não, é monte. Então, esses pequenos detalhes que a gente desconhece porque não estudou teologia, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença nas implicações teológicas, né? Passam batidos por nós que não estudamos, né? Como eu nunca estudei teologia, então eu nunca tinha pensado nisso. Então aprendi isso hoje, né? Que o irmão Mateus usa monte, porque ele se refere certamente ao que aconteceu lá em Êxodo, quando o povo estava ao pé do monte. Então, quando existe essa narrativa de Êxodo, que as pessoas estavam lá ao pé do monte, que tipo de pessoas eram aquelas, né? Eram aquelas pessoas que eram escravas lá no Egito e que Moisés tinha libertado, né? Então, lembra, teve as pragas e tal, e aí eles atravessaram o mar e tal, e depois receberam as tábuas e ficaram ao pé do monte para ouvir o que Deus tinha para falar.
Naquele monte, então, no Monte Sinai, aconteceu a revelação do Deus libertador e o ensino eterno que ele tinha para aquelas pessoas e para nós também. Então, é muito interessante que os versos que vêm depois desse que a gente acabou de ler, o 3, 4, 5 em diante, mostram o quê? O Jesus como um professor, um proclamador das boas novas do evangelho do reino a todas as nações. Então, se você ler Mateus de 4, do 12 ao 25, você vai encontrar mais ou menos assim. Eu não vou ler todo para não me estender, mas vou mais ou menos dar uma dica para os irmãos, né? É quando Jesus inicia o ministério. Então, aí quando Jesus soube que o João estava preso, aí ele voltou para Galiléia, aí ele disse que o povo vivia na escuridão, e aí ele partiu deste ponto e começou a anunciar a mensagem das boas novas, pedindo que as pessoas se arrependessem, porque o reino de Deus estava próximo. E Jesus passou então a buscar os seus discípulos, né? Aqueles pescadores e que largaram as redes e o seguiram. E depois ele viu lá Tiago e João, Zebedeu, e foi selecionando lá as pessoas que iriam ficar com ele, né? Jesus viajou por toda a região da Galileia e foi curando as pessoas de todo tipo de doença, de todo tipo de mal. E a notícia foi correndo, né? Que ele curava as pessoas, ele falava diferente, ele tinha uma nova proposta e foi até para a Síria. Então, qualquer que fosse a doença que a pessoa tivesse, Jesus curava. Jesus curava paralíticos, enfim. Aí, muita gente, grandes multidões passaram a seguir Jesus, e da gente da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém, de toda a Judéia e da região leste do Rio Jordão. Então, depois você lê com calma, tá lá em Mateus 4, de 12 a 25. Então, quando o irmão Tiago fala aqui do monte, ele vai dizendo que depois desses 2 versículos que ele escolheu, era isso que Jesus veio fazer, veio ensinar, veio dizer sobre o seu reino, né? Então, esse movimento de Jesus, ele vai chegar no meio de uma narrativa do evangelho. E esse momento, ele chega no monte. Então, não é uma montanha, não é o Monte Sinai, é aquele lugar onde Jesus falou das boas novas do evangelho, né? O local não é mais o Monte Sinai, mas é aquele lugar em que Deus pronunciou seus mandamentos, seus ensinamentos através do seu Filho Jesus Cristo, que vai muito além de lei, vai muito além de letra, muito além do conhecimento humano, né? Então, Jesus estava no monte falando das boas novas do Evangelho. Então, essas boas novas foram pronunciadas a partir do encontro de Jesus com as pessoas. E elas devem ser pronunciadas por nós a partir do nosso encontro com Jesus Cristo, que nos leva ao encontro do outro. Então, não dá para você se encontrar com Jesus e não ser transformado. Não dá para você se encontrar com Jesus e não buscar o outro para mostrar para ele as realidades que adoecem a vida, que matam a vida e que vão levá-los para o inferno. Então, o que acontece? Nós temos que estar atentos para que nós possamos mostrar Jesus, para que as pessoas não fiquem num estado que cada vez vai piorando mais, onde as coisas se degradam cada vez mais. Para nós que somos cristãos, que já dissemos, Jesus, olha, eu creio em ti, eu creio no seu sacrifício, eu recebo como meu salvador. Se você não fez isso, vai lá no cantinho, ora, é você e Deus. Então, para a gente que é cristão, as palavras de Jesus, elas não estão gravadas numa pedra, né? Mandamento 1, 2, 3, não, nada disso. Elas estão dentro do nosso coração, marcadas dentro do nosso coração, do coração de todo aquele que ouve e aceita Jesus Cristo. Então, as palavras de Jesus vão sempre nos mover para o outro.
E desse encontro a gente sempre vai poder dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Que no nosso encontro com o outro, as palavras de Jesus Cristo brotem do nosso coração. Agora eu vou terminar, né, deixando meu abraço de ursa, ó. Um abraço que eu deixo todos os dias, para lembrar vocês que, para nós que temos as palavras de Jesus perpetradas no nosso coração, aqui dentro do nosso coração, para nós abraçar, não só é possível, como é necessário, e vai dar super certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, agora eu vou me despedir com a frase do ano, que é: não tema, Deus já está lá.